Olá pessoal, hoje nós vamos falar sobre o pé diabético. Você já ouviu falar sobre isso, né? Então aqui nós vamos falar sobre o tratamento, sobre a etiologia, vamos reconhecer os sinais e sintomas do pé diabético e, mais importante, vamos falar sobre a prevenção. Mas antes, inscreva-se no canal, ative as notificações e deixe seu like. Então vamos lá! O pé diabético, ele é aquela presença de infecção, ulceração ou até destruição dos tecidos profundos, que estão associados muitas vezes a problemas neurológicos, como também a problemas ali de graus de deficiência, de doença arterial periférica. E isso acontece ao longo do tempo de pessoas que têm a etiologia da diabetes, o diagnóstico de diabetes, e que muitas vezes a glicemia fica descontrolada. E o que acontece? Com essa glicemia descontrolada, vai acontecer problemas ali na circulação sanguínea, ali sobretudo nos membros inferiores. O que vai acontecer? Vai acontecer uma deficiência de oxigênio nesses membros. E para isso, para a gente entender melhor, nós temos 3 etiologias do pé diabético. O primeiro é o pé diabético neuropático. E como é que a gente reconhece o pé diabético neuropático? A questão da presença ali de pulso amplo, como também de edemas. A pele também ela fica ali com fissuras, rachaduras. A pele também fica na temperatura ali morna ou quente. Isso são características do pé neuropático. E dentro desse aspecto nós temos a questão da neuropatia periférica, que são 3. A neuropatia periférica autômica, onde existe aquela ausência de transpiração, como também a neuropatia periférica sensorial, que é aquela perda da sensibilidade, como também a neuropatia periférica motora, onde a característica do pé fica ali em arco, com aquela curvatura. Mas a outra etiologia que a gente vai falar aqui do pé diabético é quando a gente vai se referir ao pé isquêmico. Ali o pulso pode estar ou não presente ou diminuído, como também não existe a presença de edema. Mas ali a pele ela fica fina e brilhante e a temperatura do pé é frio. E a terceira etiologia para a gente entender sobre o pé diabético é como se fosse um misto, que a gente conhece também como pé neuroisquêmico. Nesse caso, os vasos eles ficam expandidos e dá até aquela sensação de um pé saudável, mas muitas vezes o pé está ali com a característica fria e pode ou não haver a presença de pulso. Mas o que também a gente deve ficar ligadinho aqui com relação às pessoas diabéticas? É a anidrose, que seria o quê? A ausência da sudorese. E isso é importante ficar atento, porque nesse caso existe aí um risco dos membros inferiores ulcerar. Então, se você quer saber mais sobre a questão do tratamento, de como prevenir, fique ligadinho aqui que já vamos falar mais sobre isso. O tratamento vai depender do grau e do comprometimento daqueles tecidos que compõem o pé. No caso de haver falta de circulação diante ali de uma ferida, é necessário restabelecer essa circulação para que consigamos cicatrizar. Esse restabelecimento se dá por meio da cirurgia vascular, ou seja, vai restabelecer o fluxo sanguíneo que ali estava prejudicado, que chegue oxigênios e nutrientes para essa ferida conseguir cicatrizar. Se houver uma ferida, mas a circulação está preservada, então os cuidados locais, como os curativos, vão ser o tratamento mais efetivo no momento. Lembrando que esse curativo precisa sempre ser feito de maneira curiosa, avaliando sempre o que a ferida está precisando no momento. Uma infecção presente, um exudato mais moderado, remoção de tecidos desvitalizados, tá certo? Através do despreservador, biológico, autolítico, enzimático, ou seja, realmente esse cuidado, essa avaliação criteriosa para que essa ferida ela consiga cicatrizar. Prevenção é uma das principais coisas que nós devemos estar orientando a família e o paciente diabético, porque a gente com ela consegue diminuir os agravamentos como lesões e até mesmo amputação, trazendo assim uma qualidade de vida muito melhor ao paciente. Então eu trouxe 6 condutas que vocês podem estar orientando seus pacientes diabéticos. Primeiro, inspeção diária dos pés. O paciente e a família deve ser orientada a todos os dias estar vendo ali o que o pé está mostrando. Como assim?
Há pacientes que têm neuropatia e esses pacientes eles vão ter uma perda da sensibilidade e com a perda da sensibilidade, quando eles se machucam, eles não veem. Então é importante que eles estejam sempre analisando o pé para que eles saibam quando uma pequena lesão surgir e tenham um tratamento o quanto antes. Outra coisa também na hora da inspeção do pé é sempre ter cuidado com a higiene e aí secar o pé adequadamente. Então prestem atenção na hora de secar o pé, porque entre os dedos pode ter uma proliferação fúngica e aí o surgimento de lesões. Então é muito importante a secagem, principalmente entre os dedos. Outra coisa também é não deixar o pé ficar ressecado. Algumas pessoas utilizam sprays e esses sprays vai ressecar os pés e vai se dar o surgimento de fissuras, o que não é algo muito legal no paciente diabético. E já levando nessa parte de fissuras, eu venho para a segunda dica, que é a hidratação dos pés. O pé diabético ele deve ser muito bem hidratado. Então basta passar uma fina camada de um creme bem hidratante e massagear até que seja toda absorvida. Cuidado na quantidade, não vai deixar o pé do paciente encharcado, porque a umidade, como eu já falei, pode trazer infecções fúngicas, bacterianas, enfim, e não é uma coisa que nós queremos. A terceira coisa é não fazer escalda-pés. Alguns pacientes têm o hábito de colocar os pés ali na água morna e não é uma técnica adequada. Primeiro, porque eles fazem isso para que ocorra um amolecimento das fissuras, para que corrija as fissuras, os calos, e não é algo que a gente quer e nem vai fazer fazendo esses escalda-pés. Outra coisa também, o paciente neuropático, ele não vai ter a sensibilidade, como já foi dito, e aí ele pode se queimar e só agravar o estado dele, então nada de escalda-pés. O corte das unhas deve ser quadradas, para que a gente evite unhas encravadas, então nada de cortar a unha arredondada, sempre quadradinho. A quinta coisa é o sapato. O sapato deve ser todo fechado para que proteja o pé. Então, nada dos sapatos abertos, de dedo, como o pessoal chama, nada disso. Porque esses sapatos, ele pode sim levar o paciente a escorregar, machucar o pé. E o paciente tem um prejuízo em relação a esse tratamento. E também é algo que a gente não vai querer. Então, use sapato fechado, que se adeque bem ao seu pé, para que também não seja tão apertado e cause outras lesões. É aconselhável que os sapatos sejam comprados no final da tarde, porque o pé já está mais edemaciado, mais inchado. Então ele vai se adequar melhor quando ele não estiver inchado e quando ele estiver inchado, tá? O controle glicêmico, a última dica e não menos importante, pelo contrário, é muito importante que o controle glicêmico esteja ali sempre presente no paciente, porque qualquer lesãozinha que apareça, a gente vai ter uma facilidade na hora de cicatrização. Então, prestem atenção quanto ao controle glicêmico, que é muito importante. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, entre em contato conosco. Existem muitos outros tratamentos, mas esses são um dos principais e eu espero que vocês tenham aproveitado bastante. Um beijo e até a próxima!